Hoje nós chegamos ao final desta série, esta é a 9ª mensagem e última, chamada Cristão Ateu, afirmando crer em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Nós falamos durante esses pouco mais de 2 meses, não sobre o ateísmo clássico, que é aquele que diz assim, eu não creio em Deus, não acredito em Deus, mas aquilo que a gente chama de ateísmo prático, é eu afirmar crer em Deus, mas viver como se Deus não existisse, um comportamento incompatível com a fé. E eu disse aqui que todos nós temos um pouco de um cristianismo ateu, em que nós não vivemos em consonância, não vivemos de acordo com a palavra de Deus. O nosso objetivo foi então, durante essas semanas, avaliar a nossa vida à luz do verdadeiro cristianismo e como evitar os sinais, as marcas de ateísmo em nossa vida. Esse ateísmo que Paulo combate quando escreve a Tito dizendo, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. É o ateísmo prático. Não é verdade que todos nós, tem hora que não nos comportamos como cristãos? Ou você comporta-se como cristão o tempo todo? Todos nós nos comportamos em algum momento negando a nossa fé. E o desafio bíblico é nós readequarmos a nossa vida, realinharmos a nossa vida com o verdadeiro cristianismo. E por isso que nós temos a palavra de Deus nos instruindo o tempo todo como viver como cristão. O que nós vimos ao longo dessas semanas, que eu rapidamente aqui resumo para vocês. Nós vimos esses primeiros 4 temas e depois mais 4 temas. Creio em Deus, mas não creio no pecado, eu nego que eu sou pecador, eu nego que exista pecado, eu nego que o que estou fazendo é pecado. Então, nós podemos muitas vezes, ao não reconhecermos o nosso pecado, agirmos como ateus. Creio em Deus, mas não creio que Jesus é o único caminho para o céu. Todos os caminhos levam até Deus. E a Bíblia diz que o único caminho é Jesus. Creio em Deus, mas não creio em tudo que está na Bíblia. Principalmente aquelas partes que eu não concordo. Aquelas que eu não concordo, eu não creio. Então, é um ateísmo. Creio em Deus, mas não oro com frequência. Ou seja, vivo a vida com as minhas próprias forças e não no poder sobrenatural de Deus. Depois vimos, creio em Deus, mas não consigo parar de me preocupar. Creio em Deus, mas não consigo perdoar. Creio em Deus, mas tenho o direito de ser feliz. Creio em Deus, mas eu não acho que preciso de igreja. E, logicamente, nós fomos mostrando qual é a postura do cristão. Creio em Deus e creio em tudo que a Bíblia diz que é pecado. Creio em Deus e creio em Jesus como o único caminho para o céu. Creio em Deus e creio em tudo que está na Bíblia. Creio em Deus e creio no poder da oração. Creio em Deus e descanso no Senhor e não me preocupo. Creio em Deus e estou disposto a perdoar. Creio em Deus e creio na felicidade segundo Jesus. O que ele diz que é ser feliz. Creio em Deus e preciso da igreja. Então, queridos, hoje eu quero, ao terminar essa série, fazer uma pergunta que eu considero a pergunta mais importante, a pergunta que todo aquele que se diz cristão deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Que é a pergunta que é uma autoavaliação que é a seguinte, eu sou mesmo um cristão? Você já se perguntou? Vale a pena hoje à noite, de frente do espelho, e perguntar assim, eu sou mesmo cristão? A propósito, esse é título de um livro da editora Fiel, do Mike McKinley, que ele aborda esse tema, em que ele pergunta, eu sou mesmo um cristão? Paulo nos desafia a fazer essa pergunta. Ele diz lá em 2 Coríntios 13:5, examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Então, o apóstolo Paulo, a Bíblia não tem objetivo de ficar causando em nós insegurança. Mas a Bíblia também não quer que nenhuma pessoa tenha uma falsa segurança de salvação. A nossa segurança de salvação tem que ter base. Assim como Deus não quer que a gente viva o tempo todo, sou salvo, não sou salvo. Aliás, quer dizer você que o cristão não perde a salvação. Cristão salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Paulo diz que pelo menos uma vez na vida, eu devia perguntar assim, eu sou um verdadeiro cristão?
A minha experiência foi verdadeira ou foi uma experiência emocional? Então, Paulo diz isso. E aí você pode fazer essa pergunta da seguinte maneira: imagine que você vivesse num país onde o evangelho é proibido, o cristianismo é proibido, e você fosse preso sob acusação de ser um cristão. Estão imaginando? Coreia do Norte, tá bom? Foi preso. E aí, que provas eles teriam contra você? Ou você conseguiria, assim, provar que você não é cristão? Se você fosse preso pelo regime totalitário e sob acusação de que você é um cristão, será que eles teriam provas contra você dizendo assim, ele é um cristão? Como Daniel, lembra Daniel? Daniel estava orando ao seu Deus, mesmo quando foi proibido, e não tinha como negar que ele era um servo do Deus Altíssimo. Então a pergunta é, que provas esses acusadores teriam para dizer assim, olha, tem aqui prova, não tem como ele se safar. Ele é um cristão. Por que ele é um cristão? Ele faz isso. Ou será que nós sairíamos facilmente dizendo que não somos cristãos? Eu sou mesmo um cristão? Mateus 7,21 diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7,21, discurso de Jesus, ensino de Jesus, ele diz, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor. Aliás, o texto, você se lembra, é possível expulsar demônios, é possível fazer milagres, é possível fazer caridade, uma série de coisas e não ser um cristão. Então é muito sério, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então hoje, eu quero que você saia daqui com certeza, mas certeza verdadeira. Se você é um cristão, você vai aprender quais são as provas do cristianismo, melhorar nelas. Se você não é, tem a oportunidade de sair por essa porta hoje, salvo pelo Senhor Jesus. Porque quanto à certeza, alguém não tem dúvida, é Deus. Deus sabe quem são os seus. Deus não tem dúvida quem é verdadeiramente um cristão. Ele não está nem um pouco confuso, dizendo assim, será que esse é cristão, aquele não é cristão? Ele sabe. Aliás, a Bíblia diz que Deus tem um registro bem definido daqueles que são seus filhos. É o chamado livro da vida. Jesus fala lá em João 10:14, perdão. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus conhece quem são as suas verdadeiras ovelhas e as suas ovelhas também o reconhecem como pastor. Jesus nos diz que há um livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que o receberam como Salvador. Vocês se lembram daquele dia em que Jesus mandou 72 dos seus discípulos numa obra missionária, em que eles foram enviados para várias aldeias, lá eles curaram, lá eles expulsaram o demônio, lá eles pregaram o evangelho. Então era uma primeira missão, e eles voltaram felizes. Imagine só, é a primeira grande missão. Eles estavam num treinamento, agora saíram, voltaram felizes da vida, e voltaram dizendo para o Senhor, eles tinham, sabe aquele que fez e aconteceu? Ele realmente tinha conseguido colocar tudo em prática, foi algo extraordinário. Imagina só, primeira experiência, expulsa demônios, cura pessoas, prega o evangelho. Voltam, estão felizes da vida, particularmente diz o texto bíblico, lá em Lucas, porque os demônios tinham obedecido às ordens deles, assim como obedecia de Jesus. Jesus expulsava demônio, dava ordem e o demônio saía. E esses 72 também expulsaram demônios e eles gostaram da ideia. Dava ordem em nome de Jesus e os demônios obedeciam. E eles voltaram para Jesus felizes da vida, porque tinham realizado essa obra. E Jesus diz a eles o seguinte, eu vos dei autoridade, sim, para pisar serpentes, escorpiões, a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos dos demônios se submetem a vós, mas se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Queridos, ele está dizendo que mais importante que expulsar demônio, fazer milagre, curar e tudo mais, é o privilégio que nós temos dos nossos nomes escritos no livro da vida.
nenhuma realização ministerial é maior do que o fato de que, se você é um cristão, o teu nome foi escrito no livro da vida. Paulo escreve a Clemente, fala de Clemente lá na carta aos Filipenses, de outros cooperadores dele no Evangelho, e ele fala assim: Clemente e os outros cooperadores cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, queridos, ele fala dessa bênção que é de Clemente e os outros cooperadores dele, irmãos em Cristo, terem como ele, Paulo, seus nomes escritos no livro da vida. O apóstolo João, ao escrever o último livro, que é o Apocalipse, lá ele fala bastante sobre isso. Ele fala que há um livro que contém o nome de todos que são verdadeiramente povo de Deus, chamado Livro da Vida. E ele fala que só entrarão na Nova Jerusalém e no céu, que é o céu, só entrarão aqueles cujos nomes estejam escritos no livro da vida. Ele fala, na Nova Jerusalém, isso é o céu, diz ele lá em Apocalipse capítulo 22, não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então Deus sabe claramente quem pertence a Ele e de quem não pertence. Clareza de quem é, quem não é, Deus tem. O desafio hoje é você analisar a sua vida, se você realmente tem as evidências do verdadeiro cristianismo, se você realmente é um filho de Deus, uma pessoa salva. Deixa eu fazer algumas perguntas iniciais aqui. Você já se converteu? Já entregou a sua vida a Jesus? Já foi regenerado? Você já se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Jesus? Você já nasceu de novo, como diz João capítulo 3, isso é, passou pela experiência do novo nascimento, do nascimento espiritual? Se você passou por isso, já é uma boa indicação de que a sua vida é uma vida de um cristão. Agora o apóstolo João, nos fala um pouquinho de evidências, de provas que estão presentes na vida de todo aquele que já nasceu de novo. Eu convido você a abrir em 1 João capítulo 2. E eu quero te convidar mais uma vez a ficar em pé por um minuto. Nós queremos ler esse texto da palavra de Deus. 1 João, eu vou ler alguns versículos, capítulo 2, versos 3 a 6, versos 7 a 11 e 21 a 25. Diz o seguinte, 1 João 2, verso 3. E sabemos que o conhecemos, conhecemos a Deus, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, ou eu conheço a Deus, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Verso 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Verso 21 em diante. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Amém. Vamos orar. Deus de amor, aplica a Tua palavra ao nosso coração.
nós todos aqui desejamos ter a certeza de que os nossos nomes já foram escritos no livro da vida. E se porventura alguém aqui hoje à noite não passou por essa experiência, que hoje seja a noite de salvação. Uma noite em que eles entreguem suas vidas ao Senhor e possam ter os seus nomes escritos no livro da vida. Mas quero pedir por nós também que já somos cristãos, que muitas vezes temos falhado em dar provas da nossa fé, que nós possamos ser aperfeiçoados pelo Teu Espírito, para que em nós haja as evidências, as provas de que nós pertencemos ao Senhor. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. O apóstolo João escreveu a sua carta e ele construiu toda a estrutura dessa primeira carta de João, que eu quero desafiar você a lê-la durante toda a semana, porque eu poderia pregar uma série, como farei no futuro, sobre esse texto, mas vale a pena ler, porque na verdade ele escreve a sua primeira carta para falar, e toda a estrutura do livro está ao redor dessas 3 provas ou evidências do verdadeiro cristianismo. No texto que eu li, ele apresenta as provas, mas a partir daí, nos outros capítulos 3, 4 e 5, o que ele faz é construir, é aprofundar, é expandir aquilo que ele já falou no capítulo 2. Não há ensino novo, há ensino expandido sobre essas 3 provas. E ele escreveu a sua carta com um objetivo. Está no capítulo 5, verso 13. Ele fala: eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. O objetivo do apóstolo João é que nós nos alegremos com a certeza, se nós já somos salvos, que nós temos a vida eterna. Ele quer que todo aquele que já passou pela experiência da conversão tenha certeza. Porque muitas vezes a gente se converte, nasceu de novo, mas não conseguimos gozar da segurança. E ele quer dizer o seguinte: se você já passou pela experiência de conversão, e se em você há evidências, se alegre com a segurança da salvação. Mas ele não quer que ninguém tenha uma falsa segurança. Ele não quer que ninguém tenha apenas uma segurança emocional, uma segurança que não é bem embasada. Ele quer que a nossa segurança seja baseada nas evidências, nas provas, na marca de um cristão. Então, o capítulo 2 apresenta as provas ou evidências. E os outros capítulos vão construindo toda a estrutura ao redor dessas evidências. Então, o que se constitui numa evidência confiável de que eu nasci de novo, de que eu sou salvo, de que eu tenho a vida eterna? João afirma que 3 evidências acompanham a verdadeira conversão. Não são as únicas evidências, mas eu diria que são as 3 essenciais, as 3 mais importantes, as que nós chamamos assim de basilares, são alicerce de um verdadeiro cristão. Há muitas outras, mas essas 3 estão aqui, e se você as possui, você pode ter certeza que você é um verdadeiro cristão. Agora, se elas estão ausentes em sua vida, você tem motivo para se preocupar e resolver sua vida ainda hoje, se essas evidências não estão em sua vida. Eu vou falar das 3, depois compartilhar uma por uma. Primeiro, um cristão verdadeiro crê em certas verdades. Não dá para ser cristão sem crer em algumas verdades bíblicas essenciais. Nós não precisamos concordar em tudo em termos de teologia, mas há algumas verdades inegociáveis. Nós vamos falar sobre elas. Então você não é cristão simplesmente por simpatizar-se com Jesus. É preciso ser cristão crendo em certas verdades. Segundo lugar, a segunda marca, aversão ao pecado em sua vida. Você não é um cristão se vive habitualmente no pecado. Quem vive habitualmente no pecado nega que é cristão. Terceiro lugar, a terceira marca é amor pelo próximo. Você não é um cristão se você não ama, se você não se importa, ou até mesmo, diz o texto, odeia a seu irmão. Fé, nós temos aqui, obediência e amor. São 3 marcas do verdadeiro cristianismo. E nós queremos compartilhar uma por uma com vocês hoje à noite, falando que são aquelas provas que eu diria assim,
iniludíveis de que realmente, que são o critério que Deus usa para confirmar a nossa fé. Para o cristão, então, uma pergunta muito importante é: essas evidências estão na minha vida? Sabe por quê, queridos? No último dia, diante do tribunal de Cristo, do julgamento final, nada mais importará do que a resposta a essa pergunta: eu sou realmente um cristão? Não vai fazer diferença que igreja você frequentou, se você era filho de crente ou não, se você era ativo na igreja ou não, se você fez e aconteceu em nome de Jesus, entendeu? Não vai importar se você cresceu, dizendo assim, eu cresci frequentando uma igreja. O que vai fazer diferença é se você nasceu de novo, teve uma experiência com Jesus, e você, como diz Jesus, na sua vida, tinha os frutos dignos do arrependimento. Jesus fala para aqueles que criam nele: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Demonstre em sua vida o arrependimento. Então vamos hoje, eu espero que você saia daqui mais seguro da sua conversão. Primeira prova de João, ou evidência, é a fé ou prova doutrinária. Você não é um cristão se você é um simpatizante de Jesus ou simpatiza-se com Jesus. É preciso crer em algumas verdades, e quem nega essas verdades não é um cristão. Falamos aqui sobre negar o pecado, negar Jesus como caminho e tantas outras questões. Mas, por exemplo, o apóstolo João fala de algumas verdades. Jesus fala o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Crê no quê? Crê que Jesus é o Salvador. Crê que Ele é o enviado de Deus. Então, quando nós falamos de fé ou prova doutrinária, nós estamos dizendo, queridos, que nós cremos num conteúdo objetivo. Não dá para você crer em algo que você não conhece. O apóstolo Paulo pergunta, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? O que nós pregamos? Nós pregamos um conteúdo objetivo. A nossa fé não é uma fé mística, vale qualquer coisa. Jesus pode ser qualquer coisa. Não, é um conteúdo objetivo. Nós somos salvos por meio da fé na verdade. Por exemplo, rapidamente, algumas doutrinas inegociáveis. Nós somos cristãos se nós cremos na doutrina bíblica do pecado. Porque a primeira condição para alguém ser salvo é admitir que é pecador. Se alguém não se admite como pecador, não vai ser salvo, porque, como diz a Bíblia, Jesus disse que aqueles sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, eu me converto e eu sou salvo se eu creio na doutrina bíblica do pecado. Aliás, no capítulo 1 de João, ele fala que uma das marcas do mentiroso, do não salvo, é dizer que não tem pecado. Não é isso? João 1,8. Se dissermos que não temos pecado. Verso 9. Se confessarmos o nosso pecado. Então, primeira questão. Fé. Fé que eu sou pecador e preciso de Deus. Segundo lugar, é preciso crer na humanidade e divindade de Jesus. Precisamos crer nessa verdade. No tempo do apóstolo João, e ele escreve para isso também, havia uma dificuldade daqueles primeiros cristãos em crer na doutrina da humanidade de Jesus. Como eles eram influenciados pela mente grega, que era contra a matéria, eles achavam que era impossível o Deus santo e perfeito ter habitado um corpo humano. Mas João diz o seguinte, se você não crê que Jesus veio em carne, Ele não morreu por você. E se Ele não morreu por você, Ele não te salvou. Nós vamos crer tanto na humanidade como na divindade de Jesus. 1 João 4, quando ele expande essa doutrina, ele fala, não acrediteis em qualquer espírito. Versículo 2 do capítulo 4 diz assim, assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Então, e outras coisas mais, queridos, aqui ele vai dizendo. O que ele quer dizer? Nós vamos crer nessa obra de Deus na terra, que mandou Jesus como Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Por quê? Porque para a salvação era preciso que alguém assumisse o nosso lugar com a nossa humanidade. Não um semi-homem, um homem pleno.
mas para nos salvar era preciso de um homem santo como Deus, um Deus santo. Então, o Deus homem veio e morreu por nós. Jesus assumiu a nossa humanidade, mas também veio aqui como Deus. Ele, por ser Deus, pôde nos salvar. Ele, como homem, pôde tomar o nosso lugar. É uma doutrina difícil, mas bíblica. É a doutrina da humanidade e divindade de Jesus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Assim, Jesus pode nos salvar plenamente, exatamente por isso. Um cristão, então, é aquele que confessa tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Terceiro lugar, fé ou prova doutrinária, é aquele que crê, tem fé na salvação por meio da morte de Jesus somente. Queridos, a conversão nada mais é do que o abandono de todos os outros supostos caminhos para a salvação, o caminho das boas obras, o caminho da tradição, o caminho das penitências, o caminho do autoaperfeiçoamento e a aceitação do meio que Deus criou para nos salvar, a sua morte. Ser cristão significa crer que só Jesus pode nos salvar. É interessante que o tempo todo no Novo Testamento, os autores ali, os apóstolos que pregavam, colocavam a cruz no centro, porque é a salvação por meio da morte de Jesus. Paulo fala assim: nada quis saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Então, um cristão é aquele que crê que a morte de Jesus na cruz foi em nosso lugar e ela cumpriu plenamente as exigências de Deus e pode nos salvar. Não adianta crer em Jesus como qualquer outra coisa a não ser um Salvador. E crer também, para terminar essa parte, crer na ressurreição de Jesus. Que ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então a ressurreição mostra, prova que Jesus era quem afirmou ser e que ele tinha poder de concretizar a salvação, que o túmulo não pôde mantê-lo ali e ele é nosso Redentor. E agora, por ter ressuscitado, é o Senhor, porque toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. O apóstolo Paulo aos Filipenses reúne todas essas verdades de uma maneira muito prática. Ele escreve aos Filipenses no capítulo 2, verso 7, onde diz que Jesus, olha só, todas as doutrinas que eu falei, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quem que é um verdadeiro salvo? Aquele que começa crendo que é pecador, que Cristo veio em carne, ele é Deus homem, que ele morreu em nosso lugar, que ele ressurgiu e por ressurgir está à direita do Pai e é o Senhor da nossa vida e ele voltará para nos buscar como Senhor. Um dia, meus irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, para a glória de Deus, fizemos espontaneamente. Alguns farão obrigatoriamente, porque no último dia não vai ter jeito. Mas ele, queridos, ele veio, foi entronizado, porque ele cumpriu tudo. Ele é o nosso Salvador. Então, queridos, primeira evidência, não considere doutrina assunto de menos importância. Nós podemos discordar em algumas questões teológicas não primordiais, mas essas são essenciais, nós não podemos negar. Fé é importante, é a base da nossa crença. Segunda prova, é a obediência ou prova moral. Você não é um cristão se vive no pecado. O pecado, queridos, para alguém que se diz cristão, é um acidente de percurso. Quem não é cristão, não se importa com pecado. Pecado, as pessoas até planejam pecar. O cristão, eles têm um compromisso de não pecar, mas ele sabe que ele vai pecar em algumas circunstâncias, mas o pecado na sua vida é acidente de percurso, e o pecado sempre o conduz ao arrependimento, ao remorso, ao arrependimento, ao pedido de perdão e à busca de Deus. Há uma tristeza em nós.
Todos os cristãos, saibam disso, lutam contra o pecado. Não é verdadeira doutrina que diz que eu me converto e já não peco mais. Seria tão bom que fosse assim. Nós, na verdade, nos convertemos para aí sim lutar contra o pecado. Graças a Deus, não lutamos sozinhos, porque há o Espírito que habita em nós e que nos dá forças para vencer. Mas a Bíblia diz que nós lutamos contra o pecado, mas a Bíblia também diz, o texto que nós lemos, que um cristão não vive na prática do pecado. O cristão não tem uma atitude despreocupada e cômoda para com o pecado. Porque se você vive em pecado, eu ia perguntar se você é cristão. Eu não creio naquela história. Quando dizem assim, pastor, é verdade que alguém se converte e não perde a salvação? É verdade, eu me converti, fui salvo, selado pelo Espírito Santo, vida eterna, livro da vida, que significa que eu estou salvo. Mas é aquela pessoa que se converteu, e ele se afastou do Evangelho, ficou 50 anos longe do Evangelho, na hora da morte voltou a falar com Deus. Você acha que alguém que fica 50 anos longe do Evangelho é salvo? Alguém acredita nisso? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Quem tem um encontro com Jesus não fica longe do Evangelho, pode ficar um período de tempo por rebeldia, mas volta para o Senhor. Porque, na verdade, o cristão verdadeiro não tem prazer na prática do pecado. Alguns nunca se converteram. Por isso vivem no pecado. Em nenhum outro texto isso é mais claro do que João. E particularmente 1 João 3, capítulo 3, verso 1 em diante, ele fala da manifestação dos filhos de Deus. Se você puder acompanhar comigo, olha o que o texto diz, versículo 1 do capítulo 3. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Amém? Vede que amor de Deus, somos chamados. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo como ele é puro. Verso 4. Todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebelião contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar, Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem o conheceu. Existe texto mais claro do que esse, meus irmãos? João está dizendo assim, já que os nossos pecados foram apagados, já não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. A nós foi dada uma nova identidade, e essa nova identidade não combina com a prática constante do pecado. Nós somos filhos de Deus. Ser cristão pressupõe então uma mudança completa de vida. O pecado, irmãos, prática do pecado é incompatível com a nossa nova identidade, que é o novo nascimento. Porque o cristianismo, no poder do Evangelho, transforma as vidas. Cristo veio remover os pecados, destruir as obras do diabo, e nós podemos viver agora em vitória por causa de Cristo. Capítulo 2 que eu li fala, verso 3, e já sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. O que ele nos manda para evitar o pecado é obediência. Aquele diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. E quem afirma, diz o verso 6, estar nele Jesus, também deve andar como ele andou. Queridos, é um teste muito claro. Você obedece a Cristo, você anda como ele andou. O pecado não é mais parte da sua vida. Vejam só as palavras que ele usa, que eu li agora no capítulo 3. Não permanece no pecado, não vive pecando, não faz o pecado uma prática habitual, não vive na prática do pecado, e aí ele vive numa nova vida porque nasceu de novo e pratica a justiça. São verbos falando do nosso dia a dia. Jesus está falando, queridos, sobre a pessoa
que deliberadamente decide viver no pecado. Não aquele que peca por acidente de percurso, mas é alguém que, sendo tocado pelo Espírito Santo, sendo convencido pelas Escrituras, faz pouco caso do pecado. E o cristão não faz pouco caso do pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado é contra a santidade de Deus. Alguns têm consequências mais graves e menos graves. Mas ninguém pode, em nome do pecadinho, dizer assim, não, pecadinho, para os olhos de Deus é um pecadão. Porque o pecado vai contra a natureza da santidade. Em último lugar, queridos, evidência do cristianismo é o amor ou prova social. Versos 7 a 11 nós lemos, Jesus fala, eu vos dou um novo mandamento, e esse mandamento é novo, mas é antigo também. O mandamento qual é? Que você ame seu irmão. Verso 9, aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Uma das mudanças mais importantes na vida de alguém que se converte é o amor. O cristão é aquele que, tendo recebido a Jesus, aquela pessoa que tendo recebido a Jesus, uma das marcas da sua vida é o amor. Eu diria aqui que é um amor pleno, é um amor em relação aos irmãos em Cristo, é amor àqueles que passam necessidades, o texto fala sobre isso. Eu não posso olhar para aquele que está passando dificuldade e fechar o meu coração, e é amor até aos inimigos, é amor às pessoas fáceis e difíceis. Amar gente amável é fácil, o desafio é amar gente difícil. E aí a gente vai aprendendo, o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Deus coloca pessoas difíceis no seu caminho para treinar o seu amor. Amar os amáveis é fácil. Amar quem te ama é fácil. Então, agora, Deus coloca pessoas difíceis no seu caminho para você amar. Então é o amor pleno, é amor ao irmão em Cristo, é amor aos necessitados, é o amor aos inimigos, é amor às pessoas difíceis. O texto todo, o Evangelho de João fala sobre isso, o Evangelho não, a primeira carta de João fala sobre isso. Mas ele resume em 1 João 4,7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O nosso amor, meus irmãos, nada mais é do que uma resposta natural ao amor de Deus por nós. Por que nós amamos? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor derrama amor. Eu tenho visto gente sendo transformada. Eu já conheci pessoas que não eram pessoas com facilidade de amar os outros, e foram transformadas, se tornaram pessoas amorosas, porque o amor de Cristo em seu coração. Eu diria que é a marca mais evidente de que alguém é um cristão, o amor que está no coração dele, resposta ao amor de Deus. João nos diz que o amor pelos irmãos, por outros cristãos e pelas pessoas em geral, é a marca do genuíno discipulado e cristianismo. Aquele fala, que diz que está na luz, que é a luz de Deus, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E aí, citando o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, muitas vezes temos visto o nosso próximo como nosso concorrente. Outras vezes, nós tratamos o nosso irmão como nosso inimigo. Puxamos-lhe o tapete, falamos mal dele pelas costas. Outras vezes, olhamos o nosso irmão com desprezo, com frieza, com desdém, com deboche. Fecho aspas. E é tudo isso que João condena. Que nós temos que olhar para o irmão com espírito de amor. Deus coloca as pessoas, vou usar a expressão aqui, diferentes na vida para testar o seu amor. Para testar o seu amor. Para que você desenvolva nesse amor. Aliás, ele diz o seguinte, 1 João 4,8. Você sabe de cor. Aquele que não ama, como que diz? Não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. O amor é a resposta natural de quem ama Jesus. A questão é bem simples, mas muito profunda. Se você não é cristão, você não ama as pessoas. Se você é cristão, você ama as pessoas. Caminhando para o final. A pergunta está diante de nós. Pergunta do Mark McKinley. Eu sou mesmo um cristão? E aqui nós vimos hoje essas respostas, que eu diria assim, preto no branco. Bíblia bastante clara.
para que você saia daqui hoje com certeza, se você de fato é um cristão. Você não é cristão se não crê e não confia nos fatos do Evangelho. Mas você é um cristão se você crê e confia nos fatos do Evangelho. Você não é cristão se vive no pecado. Você é cristão se você tem aversão ao pecado e procura viver sem pecar. Você não é cristão se você não ama as pessoas. Você é cristão se você ama as pessoas. Nenhum cristão é perfeito. Mas é possível ter segurança na salvação quando nós estamos crescendo nessas evidências. Ninguém, veja só, ninguém tem 100% essas evidências aperfeiçoadas. É um trabalho constante, mas deve ser buscadas constantemente. Aliás, como disse, o objetivo do apóstolo João é que nós tenhamos certeza da vida eterna. Ele fala assim: eu vos escrevi para saberes que tendes a vida eterna. Mas a pergunta para nós hoje é: eu sou mesmo um cristão? É a pergunta mais importante para nós fazermos, pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Sabe, não precisa ser daquele cristão que, como aquela brincadeira, ele me ama, não me ama. Do tipo, eu sou salvo, não sou salvo. Bem me quer, mal me quer. Não, meu irmão, mas uma vez na vida, pergunte: eu sou mesmo um cristão? Como é que estão as evidências na minha vida? Se você já recebeu Jesus como Salvador, verifique se essas evidências estão presentes na sua vida. Peça a Deus que as evidências cresçam, sejam aprofundadas a cada dia. Mas lembre-se, não são as evidências que te salvam. Continuamos salvos pela graça de Deus. E as evidências são produzidas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo em nossa vida. Não queira produzir as evidências por força própria, que é barco furado. É salvação pela graça, e por meio do Espírito Santo, as evidências são aprofundadas em nossa vida. Assim, se elas estão na sua vida, você verdadeiramente poderá afirmar que é um cristão, não um cristão ateu, cuja declaração de fé não condiz com a sua vida, mas um cristão verdadeiro que diz assim: eu tenho fé em tudo que a Bíblia diz. Eu tenho fé. Eu obedeço os mandamentos do Senhor e eu amo com o amor de Cristo na minha vida. Amém?